com você, Elias. Mais uma vez Tá bom. agradeço, viu? A sua presença aqui já Ah, está virando, já está ficando de casa. sou eu que agradeço a oportunidade, viu? É muito bom. É sempre uma alegria poder estar participando, né? Deixa eu compartilhar com vocês a tela do Livro dos Espíritos, porque eu acho que vai ser bom para a gente ver juntos, né? Eu acho que a gente vai lendo junto. Então, dá para ver aí, ó, né? Quem não tiver com celular, quem tiver com celular, eu vou lendo, não tem problema não. Eu quero começar, essa questão de compromisso reencarnatório é uma questão delicada, e a gente lê tanto romance e tanta coisa assim que às vezes dá até nó na cabeça com certas afirmações que às vezes a gente vê. Eu conversava com a Keila aqui antes, o espiritismo ele sofre muito com uma influência que é inevitável. Nós somos um país extremamente católico, muitas pessoas que hoje são espíritas foram católicas no passado. Nós temos uma ascensão do protestantismo que é muito grande, que é no mundo, aqui na América, na América do Sul, América do Norte, né? E hoje eles estão tentando fazer um trabalho também na África, o que eu fico até assim preocupado, né? Eles estão tentando expandir para o mundo inteiro. Então, com essa ascensão, muitos espíritas também são ex-protestantes. Então, o que acontece? A pessoa começa a ver aquela ideia de reencarnação, ver a ideia de comunicação com o mundo espiritual, de continuidade da vida, e a pessoa empolga e acha que é só isso, e eu continuo acreditando em tudo que ela acreditava anteriormente, né? E adaptando, as pessoas vão adaptando as suas crenças antigas, fazendo uma mistura interessante, né? Então a gente tem hoje muitas correntes mesmo no meio espírita que são misturas de tradições outras espirituais com espiritismo. Então, acho que eu gosto sempre de voltar a Kardec. Nós temos mesmo médiuns que, pela experiência anterior da vida deles, eles acabam nas psicografias, porque o médium ele expressa sempre segundo seus próprios recursos, né? Então, ele acaba expressando na psicografia dele elementos da religião anterior que ele tinha, né? Porque o processo é muito mental, né? Então, a gente acaba com muitas crenças mal formuladas no meio espírita. E por isso mesmo eu estou voltando lá no Livro dos Espíritos, para a gente poder conversar a partir do Livro dos Espíritos, que eu acho que é uma referência muito boa, né? É claro que tem coisas que são da época de Kardec, algumas coisas a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas, na sua grande maioria dos textos de Kardec, os textos continuam extremamente atuais, né? Então, eu quero começar por essa questão da escolha das provas, porque a questão de compromisso reencarnatório tem a ver exatamente com aquilo que a gente planejou. O que eu planejei do lado de lá, né? Como é que isso aconteceu? Que a gente se programou para esse mundo, para essa vida? Então, essa questão é muito interessante. O Kardec perguntou, ele faz a pergunta, e aí é bom, gente, a gente nem sempre sabe quem fez a pergunta, tá? A maioria delas foi o próprio Kardec que formulou, e as respostas, ele às vezes pegava uma resposta no espírito, juntava com a de outro. Então, as respostas que estão aqui, ele formulou a partir dos diálogos dele com os espíritos. Então, hoje eu já não falo mais, os espíritos responderam, né? Porque a gente não sabe exatamente o que os espíritos responderam e o que ele ajustou em termos de texto para ficar um texto mais didático, né? Mas aqui, olha, na didática dele, ele coloca: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí a resposta que ele coloca aqui para nós, né? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Isso que é muito interessante. O que ele está dizendo para nós? Que nós temos a liberdade de escolher o que nós queremos viver em cada situação. Não é uma coisa assim compulsória, né? A gente mais ou menos decide, a gente planeja. Acho que a palavra planejamento aqui ela é muito interessante. A gente planeja determinadas experiências para esse mundo, né? E aí, é claro que a gente vai planejar dentro das possibilidades existentes. Eu até brinco, eu gosto de falar, eu postei um vídeo que fez um sucesso danado aí no Instagram e no TikTok, porque eu pergunto em que lugar você vai nascer na próxima vez, né? E assim, as pessoas acham que se eu quiser ser rico, eu posso ser rico na próxima encarnação, e não é assim, né? Eu costumo dizer que as vagas no topo da pirâmide são muito pouquinhas,
Então, se eu quiser ser bilionário, eu dificilmente vou achar uma das famílias que estão lá que me aceitem reencarnar no meio deles. E olha lá, né, deve estar disputadíssima essa vaga lá. Então, assim, a grande maioria de nós vai encontrar vagas sobrando nas situações menos favorecidas da vida terrena. Então, nem tudo a gente programa. A gente programa dentro daquilo que está disponível, dentro das possibilidades existentes. Onde é que eu tenho entes queridos que podem me receber como familiar? Onde é que eu tenho alguém que gosta de mim, que me ama, que tem afeto por mim, que aceitaria me ter como filho, né? Então, tudo isso é dentro da pauta de circunstâncias. Não é que a gente pode escolher o que a gente quiser. Quem são os afetos que eu cultivei e que podem retornar comigo para uma nova experiência? Então, tudo isso a gente tem que entender que faz parte desse planejamento. E aí a questão item A, eu acho ela interessante porque ela vai, então, associar isso com permissão de Deus. E tem um ponto que é importante. Ele vai dizer, ó, se não é Deus, então, quem impõe isso como castigo? E o Espírito fala, olha, nada, quer dizer, né, nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, quer dizer, está querendo dizer com isso aqui, embora a resposta pareça que pode ter sido assim de um padre, sei lá, né, é alguém da área da teologia, porque ele dá uma versão aqui bem própria, né? É tudo Deus quem autoriza, Deus quem permite, é Deus quem, né? Então, assim, é bem teológica, mas o que Kardec está querendo saber é se isso pode ser entendido como castigo. E aí, a gente tem que, então, começar a tomar cuidado, porque a resposta é até, eu brinco, se for um mau espírito, era um espírito meio mal educado, porque ele vai dar uma bronca em Kardec, né? Agora você vai perguntar por que Deus decretou essa lei e não aquela outra, né? Então é interessante, né? Ele fala, olha, dando a liberdade de escolher, a pessoa é totalmente responsável, então não existe castigo. A gente tem que tirar isso do nosso vocabulário, sabe? Achar que Deus castiga, né? Que a vida castiga, sabe? Isso é visão, herança de outras concepções religiosas que vêm para o espiritismo e as pessoas então ficam achando aqui que tem castigo divino, né? Tem muito disso. E aí tem essa outra questão 259, eu acho ela muito importante também, porque tira algumas dúvidas que a gente vê muito comumente. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos, porque tem gente que fala assim, não acontece, se não era para acontecer, não acontece. Gente, isso é uma, desculpa a maneira de falar, às vezes a gente está assim num grupo menor, a gente fala às vezes de maneira muito coloquial, né? Mas eu vou falar coloquial mesmo, isso é uma grande bobagem, isso não faz sentido. Não faz sentido você achar que tudo está previsto, que tudo é porque era para acontecer. Não, nós estamos numa vida aqui com um planeta que tem 8 bilhões de seres humanos, mais um monte de seres vivos não humanos. A gente está envolvido numa sociedade onde tem vários elementos que complexificam a nossa vida e muita coisa vai acontecer de acordo com as circunstâncias mesmo. Então, a vida ela é contingencial. Dependendo de como a minha vizinha decide as coisas, eu vou fazer isso ou aquilo. Se a minha vizinha tocar minha campainha aqui agora, eu vou ter que dar um alerta aqui, né, para poder achar uma solução para o atendimento dela. Então, assim, a gente está num meio onde as coisas acontecem independente de qualquer programação prévia. E aí é claro que existe uma parte, portanto, que foi planejada. Então, eu planejei reencarnar na família lá, eu conversei lá com a Ambrosina e a Zilda, e eles falaram, não, Elias, vai ser ótimo, né? Vem para cá, né? A Zilda deve ter falado, não, Elias, eu te aceito como filho, né? E aí a gente vem, agora a hora que chega aqui, aí é o jogo da bola. Aí as coisas vão acontecer de acordo com o andamento da vida, as circunstâncias. Aí meu pai teve que mudar para Brasília. Aí teve o golpe militar em 64, meu pai começou a sofrer perseguição, porque ele era líder sindical, delegado sindical. Aí meu pai já ficou assustado, minha mãe começou a ficar preocupada, aquele negócio de polícia passando na nossa porta, na nossa casa toda hora, vigiando tudo, né? Meu pai falou, não quero isso aqui para mim, não quero essa vida. Voltou com todo mundo para Rubiataba, para a cidade interior. Então, assim, essas coisas são das circunstâncias. Isso não tem nada planejado. Isso, de acordo com o acontecimento da vida, é que a gente vai, portanto, se virando no meio do jogo, né? É isso que a resposta disse, olha. Então, de fato, de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos. Ele fala, todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que acontece no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações.
né? Então, eu sabia que eu reencarnando na casa do Ambrosini com a Zilda, eu sabia que eu ia passar uma vida de pobreza, porque eles estavam numa situação de pobreza, né? Eu sabia que a gente ia enfrentar algumas dificuldades, tá? Eu sabia que lá eu teria a companhia de mais tais e tais outros personagens que também estariam reencarnando junto comigo, em razão de alguma experiência passada nossa, isso poderia representar alguma dificuldade. Então, essas coisas a gente mais ou menos tem noção. E aí ele vai dizer, olha, as particularidades correm por conta da posição em que vos achais, ou seja, daquele lugar específico em que a gente acabou reencarnando, né? São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então, por exemplo, se eu reencarnei irmão do Andrelino, e o Andrelino tem esse ou esse conflito relacional comigo, e eu parto para a ignorância, eu vou ter muita coisa que vai ser coisa que eu vou estar fazendo que não tem nada a ver com vida passada. É a minha estupidez do presente que está gerando todas aquelas consequências, né? O Andrelino pode ter a maior paciência comigo, mas chega um ponto que ele pode não aguentar a minha intransigência, né? Então, muitas vezes, os problemas que a gente vive, a gente acha que tem a ver com vidas passadas, coisíssima nenhuma, é tudo coisa daqui agora. Pode ser que eu tenha algum vínculo com aquela pessoa que já existia no passado, mas não tem nada a ver com os problemas que eu estou vivendo no presente, em decorrência de eu não saber lidar com isso, né? Então, eu acho importante isso. O restante da pergunta eu vou pular, até porque ela é uma questão que não vai fugir um pouco do nosso foco, né? Eu acho que não há necessidade de a gente se deter na questão inteira. Mas eu quero pegar aqui a questão 262, tá? Que eu acho que vai nos ajudar a completar esse raciocínio, né? Ele vai perguntar assim, olha, como pode o espírito, que na sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Como é que é isso? Então, vamos dizer assim, Elias, né? Eu ainda não vivi tantas experiências que me deem muita segurança na hora de escolher. Como é que eu lido com isso? Às vezes eu fico em dúvida, fico indeciso, né? Como é que eu lido com isso? E a resposta é muito interessante. Embora a resposta é mais teológica, de novo eu vou brincar com a ideia, né? Pode ter sido um padre que respondeu, né? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazer isso com a criancinha? Se a gente for traduzir isso aqui numa linguagem não teológica, nós vamos entender que temos amigos espirituais, né? Pessoas que nos conhecem, nosso grupo familiar, que está do outro lado da vida, quando a gente vai reencarnar, eles nos ajudam a pensar isso aqui, né? Alguns espíritos lá mais sábios que nós, que a gente vai lá tomar conselho, fulano, estou precisando voltar de novo, estou indo lá para a família do Ambrosino, da Zilda lá, o que você acha? Eu estou, né, meio indeciso, né? Eu falo, olha, Elias, eu acho que você podia estabelecer para você alguns passos, assim, 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 a gente ajuda você daqui, né? Tá, então tá bom, como já é uma família espírita, como é que eu vou lidar com isso, né? Então, assim, tem alguém que vai nos ajudar, sim. Às vezes, meu próprio pai e minha mãe, fora do corpo físico, a gente troca ideia, eles nos ajudam a planejar isso aqui. Então, Deus lhe supre inexperiência, ou seja, através de amigos, através de pessoas que nos amam, traçando mais ou menos uma previsão do que a gente vai seguir, de como a gente vai fazer. E deixa a gente, pouco a pouco, na medida em que a gente vai se consolidando livre-arbítrio e vai sendo senhor de fazer as nossas próprias escolhas. Então, acho que é muito interessante a gente perceber isso, porque dessa maneira, e aí eu vou interromper aqui a partilha para a gente voltar, né, o diálogo aqui mais face a face, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva, fica mais fácil a gente entender como é que a gente vai lidar, portanto, com os compromissos que a gente estabeleceu. E aí eu vou dar uma sugestão de bibliografia auxiliar, que são 2 livros que eu gosto, que eu achei muito interessantes para esse tema. Um deles, A Escolha, da Zíbia Gasparetto. É muito interessante a história, porque ela vai contar a história de um casal que programou viveu uma experiência juntos aqui para realizar determinados projetos na área da medicina, né? Só que quando chega do lado de cá, é o que eu falo, as circunstâncias da vida, elas vão interferir de maneira muito direta no que a gente planejou antes, né? Então, a hora que chegam aqui, eles ambos, né, tinham muito bem definido na mente que eles queriam ser médicos, fazem os processos de
de seleção necessários para entrar no curso de medicina, e a previsão era que mais ou menos dentro desse universo eles acabariam se encontrando, e é claro, eles iam se reconhecer, iam desenvolver, retomar aquele afeto antigo, né? E talvez, então, escolhessem aí viver juntos e trabalhar aquele projeto que foi feito no mundo espiritual. Acontece que chega aqui, a moça se encanta com um professor que era muito bonitão, né? Muito charmoso, muito elegante, muito sedutor e etc. E ela vai se encantando com aquele professor, e, é claro, a lembrança do outro nem existia na mente, porque ela não conhecia ele ainda, né? E acaba se envolvendo com esse professor, surge uma gravidez, ela não tem coragem de fazer um aborto, graças a Deus, né? E aí acaba tentando um relacionamento com esse professor, e essa relação que eles estabelecem vai de mal a pior, e com isso todo o projeto anterior vai por água abaixo, né? Então é muito interessante, porque a Zíbia, e aí eu não sei se é a Zíbia, se é o espírito, tá? Porque a mediunidade é um negócio, gente, é um detalhe importante, tá? Mediunidade não é tão redondinha quanto as pessoas querem, às vezes, fazer a gente crer, tá? Que o espírito toma a mão do médium, escreve, que aquilo ali é exatamente o que o espírito queria escrever. Mediunidade, eu gosto de falar muito que é um processo de coautoria, é o médium junto com o espírito que elaboram todo aquele negócio. Às vezes a ideia é do espírito, sim, mas na hora de materializar, a cabeça é do médium, né? Então, é um processo com autoria. Então, eu não sei se é a Zíbia ou se é o espírito lá, cria um final muito interessante para essa história, né? Que no final ela se desentende, etc. Os dois separam e ela acaba conhecendo aquele antigo afeto que tinha programado de uma encarnação juntos, né? E que estava solteiro até aquele dia, porque não tinha achado ninguém que despertasse nele algum sentimento que ele achasse que merecesse a ideia de um casamento. Então ele estava lá solteirão, já mais velho, médico, né? E encontra aquela moça lá com 2 filhos, né? E etc. E acaba estabelecendo uma relação, e eles voltam a tentar compor, salvar um pouquinho daquele projeto que havia sido feito no mundo espiritual, e que 80%, 70% dele talvez já tivesse sido impossibilitado por conta de uma escolha inadequada feita lá em algum momento dessa caminhada. É muito interessante essa bibliografia, que mostra que essa questão dos compromissos reencarnatórios, ela também não é uma camisa de força que se programou, vai acontecer. A nossa liberdade de agir estabelece possibilidades ao longo dessa caminhada. E aí nem tudo acontece como foi planejado. Tá? A literatura do Chico Xavier é riquíssima nisso. O livro Os Mensageiros tem um caso interessantíssimo, do espírito que reencarnou com compromisso de receber alguns espíritos amigos que viriam na condição de irmãos dele, né? E ele cuidaria dos irmãos com o falecimento dos pais. E a hora que ele vê aquele tanto de menino, ele fala: eu não quero isso para mim, não. E ele casca fora e deixa a turma toda desamparada. Então, quer dizer, o que eles vão fazer agora? Como é que essas crianças vão se situar nesse mundo, sendo que aquele que se comprometeu a cuidar deles fugiu da raia? Então, aí é tudo imprevisto de novo, aí a improvisação vem, e cada um tem que se virar com aquilo que for possível de acontecer. É assim. Então, os compromissos, eles não são cadeias de forças, nós não estamos implicados dentro dele e obrigados a cumprir, a gente tem liberdade de cumprir ou não, né? O outro livro que eu indico é o Plano B, do Richard Simonetti, que também trabalha essa perspectiva. Ele vai discutir uma situação em que havia todo um planejamento espiritual, e a hora que o pessoal chega aqui, eles, né, não conseguem cumprir aquele plano, e aí como é que faz isso? Então, ele vai mostrar como é que mesmo assim, há possibilidades de tirar algum proveito, de aproveitar alguma coisa daquilo que não foi exatamente o que foi planejado, mas que são outras experiências. Kardec chama isso de provas, de aprendizado, né? Então é muito interessante que a gente saiba que isso também existe, essa possibilidade também existe. Não é porque a gente faltou com um determinado compromisso que a gente também não vai aproveitar a nossa existência. Não, nós podemos aproveitar de outra maneira, que não exatamente aquela planejada originalmente. E aí, por último, eu quero, até por conta de um bate-papo que a gente estava tendo com a Keila a respeito da questão, como é que o perdão entra nesse jogo, nessa história, né? E ela me mandou um vídeo que a pessoa faz uma provocação muito interessante, né? E lá são homens conversando, tá, gente? Então, eu vou inverter, como eu estou vendo que o nosso público, a maioria aqui é público feminino, eu vou inverter, tá? Se você descobrir que seu marido te traiu com a melhor amiga, e eu vou pegar uma situação que é real mesmo, tá? Seu marido te traiu com a melhor amiga, e você não consegue perdoar porque a situação foi muito... Aliás, não, a pergunta não é essa, né?
Você ficou sabendo da história toda, o que você faz? Você perdoa seu marido, tenta retomar a vida, você acha que não dá mais e prefere se separar? Então, eles colocaram essa discussão. E aí a Keila estava perguntando a respeito da questão do perdão. Como é que entra o perdão nessa questão das relações interpessoais? E é muito, muito relativo, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que nós somos livres, inclusive para perdoar ou não. Porque dependendo das ocorrências, dependendo das circunstâncias, é muito difícil perdoar. Então tem hora que a gente não dá conta. Então a gente não é obrigado a perdoar. Perdão não é uma obrigação. Perdão é uma questão, vamos dizer assim, até de conveniência, né? Até de conveniência, assim, olha, há situações em que eu perdoar o ocorrido é melhor do que eu manter um conflito por causa daquilo, dependendo da circunstância. E dependendo da circunstância, eu tenho que perdoar, sim, é bom que eu perdoe, mas não significa, não implica em que eu tenha que continuar convivendo com aquela pessoa, dependendo do tipo de situação. Porque se me vem um sentimento ruim, né, eu não sou obrigado a continuar. Se é uma pessoa de difícil trato, por exemplo, uma pessoa de muito difícil trato, né? Tudo bem, eu não vou guardar mágoa, ressentimento nenhum, não tem problema. Mas eu não sou obrigado a continuar ali sofrendo aquela situação todos os dias. Ah, porque eu tenho que perdoar, porque eu perdoei, se eu perdoei, eu tenho que continuar aguentando. Não é isso, né? E outra coisa, e a gente tem que entender que ainda que eu não perdoe hoje, eu posso conseguir perdoar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, que às vezes a dor é muito grande. Às vezes eu não perdoo nessa encarnação, perdoo na próxima. Então nós somos espíritos que temos a eternidade pela frente, nós não precisamos ficar preocupados com a ideia do planeta chupão, né? Ah, se eu não perdoar, eu vou para o chupão. Ó, gente, uma ótima notícia para vocês, tá? O chupão não existe, tá? Isso é ilusão espírita, isso é lenda espírita. Tá? Isso não faz sentido nenhum. Tá? Então a gente tem, a Betânia colocou, temos o livre-arbítrio e é isso mesmo. Tá? Ninguém é obrigado a atender a nenhuma obrigação espiritual, divina, porque Deus, porque Jesus, porque os espíritos, isso não existe. Né? Nós somos livres para ajustar o nosso ritmo de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as nossas forças. E os compromissos que a gente tem assumido de viver aqui nesse mundo, se a gente não conseguir estabelecer uma relação saudável agora, a gente tem a possibilidade de depois, se a gente achar que é o caso, tentar novamente. E se a gente achar que também não é o caso, nunca mais tentar aquilo. A gente vê que foi uma bobagem tão grande, fala, olha, não, né? Esses dias uma pessoa falou assim, não, se ele quiser reconciliar comigo, vai ser como meu filho, porque como marido eu não quero mais não. Achei interessante, falei, olha, é um direito que assiste a ela. E aí eu quero chamar a atenção que assim, mas às vezes a pessoa acha que vale a pena. Às vezes a pessoa acha que vale a pena. Eu tenho um amigo que um belo dia ele descobriu que a esposa dele estava tendo uma relação extraconjugal, e na hora que ele descobriu aquilo, ele ficou tão abalado, ele ficou tão abatido, aquele negócio doeu demais da conta dele. Né? Mas era alguém que ele tinha tanto apreço à esposa, era alguém que eles construíram uma história que ele achava que era tão bonito que ele falou, gente, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Ele falou, não, eu vou dar um tempo, né? Eu vou dar um tempo, e aí ele pensou o que fazer, aí ele passou na floricultura, comprou um buquê de rosas vermelhas e levou para ela. E entregou e não explicou nada, né? Só entregou, saiu, foi cuidar das coisas dele. Ela tentou conversar, ele não quis, ele fugiu do diálogo, ela já ficou preocupada, o que está acontecendo, né? E ele não deu conta de conversar, fugiu, né? Não teve, evitou proximidade com ela por esse período. No dia seguinte, ele passou na floricultura de novo, comprou outro buquê de rosas vermelhas, entregou para ela e não falava nada. E essa mulher foi ficando preocupada, ela, por fim, ela desconfiou que ele estava sabendo de alguma coisa, ela chegou nele e falou assim, o que você está sabendo? Aí ele, eu não sei exatamente o que ele conversou, né? Eu nunca soube, porque a conversa é entre eles lá, né? Mas eu sei que eles conversaram e, num dado momento, eles conseguiram se entender e retomar a sua vida a dois. Eu acho esse caso interessante porque é alguém que eu conheci, que eu admiro a pessoa, o ser humano que ele é, e vejo os dois juntos hoje, já são um pouco mais velhos do que eu, né? E eu vejo, alguém riu aí, falou, então tá danado, estão bem velhos, né?
Ó, cuidado, hein, gente? Todos nós vamos para lá, viu? Então, eu vejo aquele casal já bem maduro, né? E eles estão juntos lá, fazendo uma série de atividades, desenvolvendo, continuando aquela história bonita que foi interrompida por um momento de descuido dela, né? E que foi salva por uma capacidade de renúncia, de compreensão muito grande da parte dele. Então, assim, de novo eu chamo a atenção. Essas histórias, elas não servem para cobrar de todos nós que a gente faça a mesma coisa. Elas são sinalizadores que mostram para a gente que existem possibilidades, às vezes não convencionais, às vezes difíceis de serem admitidas por nós, mas que de repente podem sinalizar um caminho para a gente dar conta melhor, né, desses compromissos que a gente estabeleceu do ponto de vista encarnatório, que a gente planejou, que a gente idealizou enquanto espírito para a nossa vida nesse mundo, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual, e que às vezes a gente chuta o balde por detalhes que a gente pode administrar, né? Vaso de porcelana, tá. Fala do perdão. Então, eu acho que tudo isso são reflexões para a gente fazer. E quando a gente estiver enfrentando uma dificuldade muito grande, assim, que a gente acha que é maior do que as nossas forças, eu penso que vale a pena a gente aquietar um pouco, acalmar, serenar, a gente dar uma saída de campo, de repente, né? Dependendo das circunstâncias, a gente tem que sair do jogo um pouco, né? Sair do jogo para poder pensar, para poder analisar tudo mais friamente, sabe, com calma, com racionalidade. Dizem que a paixão, a emoção, são péssimas conselheiras na hora das decisões mais sérias. A gente precisa um pouco de racionalidade, né? A gente precisa um pouco de cálculo, de lógica, sabe? Então, aí, se a gente consegue sair da situação um pouquinho, a gente pensa com calma, a gente ora, a gente ouve boas músicas que serenam o espírito. Tem um ritual que eu gosto de fazer, que eu acho muito interessante. Quando eu tenho uma questão muito séria para decidir, eu pego o livro do Emmanuel, aquela série do Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, eu escolho um deles, né? Escolho um deles e, às vezes, uma vez por dia, eu pego 3 lições por semana, tá? Por dia, abro uma, abro outra, falo, qual dessas 3 tem alguma coisa a me dizer? Eu não acredito naquela ideia. Se abre que a espiritualidade vai guiar a sua mão. Gente, não acredito nisso, não. A espiritualidade já abriu tanta coisa tão estranha para mim que eu já parei com isso. Não acredito nisso mais, não. Né? Mas eu abro 3 e vejo. Dessas 3, o que cada um tem a dizer para mim. Quem sabe uma delas tem muito a me dizer, sabe? Então, eu faço isso. E aí, são elementos que eu posso adotar no meu dia a dia para me ajudar a pacificar o espírito, para eu dar conta de refletir com serenidade, com tranquilidade, com calma, nas situações mais desafiadoras que às vezes acontecem, que todos nós enfrentaremos inevitavelmente em algum momento, né, para que a gente consiga situar dentro disso qual que é o plano, meu projeto de vida, quais são os compromissos, sabe, existenciais que eu abracei, que eu idealizei para mim, né, para que eu não fuja desses compromissos por descuido, por conta das circunstâncias dessa vida que estão sempre nos desafiando e às vezes podem representar dificuldades que a gente, de repente, pega um rumo errado, né? Eu costumo usar aquela figura do igarapé lá nos rios, né? Eu posso pegar um igarapé, sair do rumo, sair do leito principal, e aí só Deus sabe em que circunstâncias eu consigo voltar para o meu antigo trajeto. Mas tudo isso faz parte do nosso aprendizado, e mesmo nos igarapés da vida, nós podemos aprender, e a gente ainda aprende ainda melhor se a gente conseguir associar tudo isso a uma dose boa de compaixão, de misericórdia para quem está do nosso lado, e de perdão nas circunstâncias que às vezes as pessoas falharem conosco, porque todos nós falhamos uns com os outros, isso também faz parte do aprendizado da vida, né? E aí o perdão é aquele elemento que vem reconfortar o nosso mundo interior, independente do outro, às vezes ele nem merece aquele perdão, não, mas a gente se pacifica, a gente se tranquiliza, ainda que a gente tenha que sair da jogada, né? Mas a gente sai em melhores condições, sem arrastar aquelas algemas conosco, né? É o que eu pensei em trazer para o nosso bate-papo, e agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu Muito achei obrigado pelas muito... palminhas aí, ó. Mas é lógico. Olha, Elias, eu por um bom tempo, eu tinha uma visão assim, e eu fiquei muito presa nessa questão. Eu achava que, por exemplo, você estava numa situação, vamos colocar numa situação aí de um relacionamento, um casamento, algo do tipo.
que estava praticamente impossível, mas eu falava, gente, mas e se essa é a minha prova, né? Se é o que eu escolhi, então eu tenho que viver isso, porque senão, quando eu chegar no plano espiritual, vamos falar, e aí, Keila, o que você fez? No momento mais difícil, você pulou fora, mas era isso, né? Era esse o seu compromisso reencarnatório. Só que eu parei para pensar que, se Deus é amor, como que eu tenho que viver algo, às vezes, que está atrapalhando a minha saúde mental, né? Aí eu comecei a parar para pensar nos relacionamentos que a gente vê aí, ou família, né? Que mulheres são espancadas, né? Que são atacadas dentro de casa. Não falo só de mulher, a gente está falando de mulher aqui, Às vezes porque eu. abusadas Isso, emocionalmente, exatamente. economicamente, nossa. E o prejuízo, não às vezes porque ela levou um tapa, porque foi agredida, mas é a agressão emocional, né? Essa questão do mental, né? E o prejuízo, né? O quanto isso contribui para pessoas entrarem em depressão, terem ansiedade, e com isso, né? Com a colaboração de muitas pessoas, porque às vezes a gente se fecha muito em alguns estudos, mas como eu gosto muito de abrir a minha mente, né? Tem até uma colega aí, que ela colocou aí uma observação, a Betânia, ela falava, não, mas Deus te ama, né? E assim, são questões que eu parei para pensar e eu tive um processo vivi uma experiência que chamam de EQM, mas para mim não foi. Uma EQM, onde eu fui para o plano espiritual e eu não vi nada, né? De muita coisa que eu estudo. Então foi aí que eu abri a minha mente para estudos e achei você também no Instagram, porque eu acho que a gente abrir a nossa mente, gente. Se a gente fechar, é como os nossos irmãos protestantes fazem, que o único livro para ser estudado é a Bíblia. Então, eu acho que nós temos muitas joias aí que a gente pode achar e estudar e abrir a nossa mente. O próprio budismo, que eu gostei de estudar e ainda estudo também, fala dessa questão de você deixar ir, né? Que amar é deixar ir, né? E o que está te aprisionando, o que não está te fazendo bem, às vezes eu posso estar perdendo uma oportunidade de ser feliz em uma outra situação e estou presa a uma coisa que a própria vida está mostrando que não é bacana, que não é aquilo. Né? Às vezes você fala, eu quero a confirmação de Deus, mas Deus já está te mostrando, né? Às vezes só falta cair um raio na nossa cabeça para mostrar e nos confirmar isso, né? Isso, exatamente, a síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu vivi assim, eu não vou mudar. Mas, de fato, na minha mente era assim, não, mas você está assim, né? Preciso de ir. Só que não É é o meu bem assim. compromisso. Isso. Isso não Às vezes, existe. primeiro, o compromisso primeiro comigo, né? Com a minha saúde mental, né? Então, eu preciso de me amar e vem aquela questão de se amar para amar o outro, né? E se amar para amar o outro é não permitir certas situações também na nossa vida, né? Aí entra a questão do perdão, o trabalho do perdão. Quando a gente, que eu até comentei com você, que eu te mandei aqueles vídeos, porque eu achei muito. Gente, às vezes você fala que perdoa, mas você está falando da boca para fora. Então, às vezes, se a gente trabalhar diariamente esse perdão, é um exercício que pode funcionar, né? Porque a gente fazer de conta que está fazendo uma coisa e não fazer é pior. É chegar lá no plano espiritual, igual aquele livro Voltei lá do irmão Jacob, fazer de conta que era uma coisa e não é, chega lá e tá tudo errado, né? Fez tudo errado. Então é melhor a gente ir trabalhar, dar a nossa contribuição para a gente mesmo, né? Falar, olha, eu vou me comprometer com isso daqui agora, que é o que eu vou conseguindo, e vou conseguindo de pouco em pouco, que eu acho que é mais verdadeiro, sabe? Não deixa de ser um esforço, né? Não é a preguiça do esforço. Eu acho que é um compromisso maior, ter foco, né? Não, eu Sim. adorei o tema, achei que você trouxe de uma forma magnífica. Obrigado, muito obrigado a todos vocês. Alguém falou aí sobre lubilidade do casamento? Eu quero só aproveitar mais um minutinho, então, e explorar vocês mais um pouquinho nesse sentido. Porque, assim, é aquilo que eu falei, sabe? Como muitas pessoas no meio espírita vieram da Igreja Católica, eles acham que a relação do espiritismo com o casamento é a mesma que existia na Igreja Católica, e não é. Eu chamo muita atenção e até gosto de brincar. Tem uma diferença de
entre Emmanuel Ele está falhando. e Kardec nesse sentido, que eu acho curiosa. Travou, Emmanuel, como Elias. ele foi Ninguém padre... pegou. Travou. Então, é na hora que você começou a falar, não começou a travar. Acho que é a internet dele. No momento que você começou a Voltei. falar da Igreja Católica, travou. Então, como a gente veio da Igreja Católica, a gente fica achando, sabe, que é a mesma coisa, e não é, gente. Emmanuel, ele às vezes é muito contundente na questão do casamento, porque a experiência dele de padre anteriormente, o Chico era católico, então isso acaba aparecendo muito nos livros deles. Mas Kardec tem uma posição radical no Evangelho que eu admiro. Em 1863, Kardec vai dizer assim, olha, um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais cristão, manter presas uma a outra duas pessoas que não se amam ou restituir-lhes a liberdade. Olha que afirmação mais linda. Isso é Kardec, em 1863, afirmando que o Espiritismo defende o direito das pessoas ao divórcio. O Espiritismo defende o direito da mulher, sobretudo, costuma ser a parte mais prejudicada, dizer, não quero mais essa relação, sabe? E sair fora dessa relação. O Espiritismo garante às pessoas a liberdade de decidirem isso do ponto de vista da sua constituição filosófica. É muito importante que a gente saiba disso, sabe? E que essa questão de indissolubilidade do casamento é uma coisa do sacramento católico, né? E não da filosofia espírita. Magnífico. Ótimo. Uma colocação que a gente precisa mesmo de trazer isso à tona, porque, né, a gente precisa de viver também a experiência da matéria, né, porque a gente precisa disso. A gente vem para viver essa experiência da matéria. E se Deus é amor, ele não quer ninguém sofrendo. A gente Não precisa de faz se sentido. esforçar, não é, Elias? Então, assim, Perfeito. esse esforço, né? Ótimo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quiser pode levantar a mão. Estou vendo aqui. Povo silencioso, um dia nós temos que fazer uma de pergunta e resposta, Não só para ver é? se o povo Pode fala. ser, pode ser. Eu não, eu fico na dúvida quando se tem criança. Importante. Muitas pessoas têm essa dúvida. Mas até isso, sabe? Quem foi aí? Como é que é o nome da Foi pessoa? o Peraí. Rafael. O Rafael. Pois é, Rafael, até nesse caso é bom a gente avaliar qual que é o dano menor para as crianças, porque, olha, eu acho que para as crianças, conviver com um pai e uma mãe que não se amam dentro de casa, sabe, que a relação é difícil, que frequentemente estoura conflito, deve ser uma coisa horrorosa e traumatizante. Sabe? Então, por isso que eu chamo a atenção, para a gente não se fechar e achar que manter o casamento é a solução. Pode ser? Olha, se não há mais amor, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Se o casal não consegue reconhecer um no outro, sabe, uma pessoa que vale a pena uma relação de parceria, de convívio, eu acho muito difícil que a gente consiga manter a harmonia com os filhos, dar bons exemplos numa relação adoecida, né? Então, por isso que eu penso assim, olha, nós somos pais e mães e continuaremos eternamente pais e mães. O nosso dever, e aí eu tenho uma irmã que para mim é modelo nesse sentido, né? Ela continua muito amiga do ex-marido dela. Ela era uma pessoa assim mais, ela tem 2 ex-maridos, né? Então ela continua muito bem com os 2 ex-maridos, sabe? Ela tem uma filha com um ex-cunhado meu, e um filho com outro, né? E aí, ela se entende muito bem com todos eles, porque as crianças precisam do pai e precisam da mãe. Então, ela mantém total relação de amizade, em que pese não manter mais nada daquela vida, né, que não vem ao caso. Mas nem por isso qualquer um dos dois lados falta com a responsabilidade de pai e de mãe. Eu acho isso fantástico, porque você não precisa continuar marido e mulher se a relação foi por água abaixo, mas você não pode abrir mão do seu papel de pai e nem do seu papel de mãe, né? E até por isso, às vezes, você mantém uma relação de respeito, de amizade com a pessoa que já foi cônjuge,
seu ou sua no passado, né, para que, através dessa relação saudável agora, porque desobrigada de maiores intimidades, né, a gente possa conduzir bem o trabalho de relacionamento com nossos filhos, sabe? Eu acho que é questão de a gente não ver a coisa fechada como uma única solução, saber que há caminhos, que há possibilidades, e às vezes muito melhores do que as que a gente está vislumbrando. E quem diz que a gente veio para viver só uma prova, né? Exatamente. Existem várias situações, né? Várias maneiras de lidar Vários com os planos. problemas. Isso, exatamente. Então, assim, quem disse? Ninguém disse isso pra gente aqui. Por exemplo, será que eu só tenho a minha prova, é essa única prova? Se tudo está contribuindo para que. Não é que eu estou defendendo aqui de forma alguma o divórcio ou a separação de um casamento de forma alguma. Eu acho que tudo deve ser feito em prol do amor, da comunhão, mas se aquilo não tem como, gente, é algo a se pensar, a ser conversado. E eu acredito que uma criança, quando crescer, ela não vai ser feliz em saber que a mãe seria infeliz apenas pelo motivo dela estar ali e os dois, né? Não estando bem. Não falo só da mãe, mas o casal, né? Então é algo que eu acho que deve ser realmente muito analisado de uma forma bem carinhosa, bem amorosa, né? Bom, isso, não é, Lúcia? Porque, gente, a mãe, ela precisa de estar bem, né? A mãe, o pai, precisa de ter a saúde boa para criar uma criança, né? Às vezes a saúde ela é tão comprometida que nem consegue criar, né? Aí vai aos gritos, aí vai na impaciência, na intolerância e não sabe por quê, né? Existe a razão, né? Mas sempre não pulando fora do que se pode ser feito e do esforço, que eu acho que é muito importante, né? Bom, eu acho que nós podemos encerrar, já que ninguém quer falar, né, Elias? Hoje o pessoal tá caladinho, né? Nós vamos encerrar, então. É, Excelente e vida que, depoimento. e vida que segue, né, Lúcia? Vida que segue. E vamos lá, né? Então, vamos encerrar. Betânia? Tá por aí, Betânia? Então, sim, Encerra com a prece pra gente, por favor. tá bom. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, pedir a Ele que abençoe a cada um de nós aqui presente nesse culto, seus familiares, e que se estenda a todos aqueles que precisam de Ti. Que a espiritualidade amiga possa estar frutificando nossas águas e que ela sirva como remédio salutar para nossas dúvidas, para nossas angústias, para os nossos questionamentos, e que podemos praticar o perdão, o quanto é tão difícil, sabemos, mas que trabalhando a cada dia consigamos. Que assim seja. Que assim seja, que a gente consiga trabalhar para conseguir ser melhor a cada dia, né? Muito obrigado a vocês pela honra Nós é do que convite. agradecemos. Nós que agradecemos, foi maravilhoso, foi muito bom. Elias, de todo coração, viu? Por Muito todos que obrigado, estão aí. Keila. Muito obrigado, Viu? Você é pessoal.